Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco, nesse terceiro vídeo, sobre a série Maria no Projeto da Salvação. E hoje queria falar um pouco sobre Deus precisava, Deus necessitava de Maria para salvar a humanidade. Então eu vou fazer uso do livro Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grion de Montfort, e vamos ver se Deus precisava ou não de Maria para a história da salvação, e se ele quis precisar, qual foi o papel dela no projeto da encarnação do Verbo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja, Maria no projeto da salvação. Hoje, nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula, podemos assim dizer, é sobre Deus precisava de Maria para salvar a humanidade. A primeira resposta está no número 14 e no número 15 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Deus necessitava de Maria para salvar a humanidade. Então vamos lá. São Luís Maria Grion diz assim: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Então veja, Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade divina, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só ele é aquele que é. Então veja, São Luís está deixando muito claro aqui quem é a Santíssima Virgem Maria na economia da salvação, no projeto da salvação, diante de Deus. Diante de Deus, ele diz, confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura, uma pura criatura. Maria não é deusa, porque não que os católicos achem que Maria é deusa, mas os protestantes imputam sobre nós essa difamação, de que nós divinizamos Maria, de que nós adoramos Maria, É uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, a Deus, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só Ele, só Deus, é aquele que é. Êxodo 3,14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Então, São Luís aqui é claro, é específico. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então, bastava ele querer para tudo fazer. Aí ele continua no número 15 do tratado. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, ou seja, Deus é independente e basta-se a si mesmo, já que Deus quis, então veja, ele é independente, ele basta-se a si mesmo, mas ele quis, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos.
Então, ele não precisava, mas ele quis. E ele quis precisar. Ele quis a cooperação de Maria na história da salvação. E querendo fazer isso, ele não mudará de ideia. Não somente começou com a encarnação do Verbo, mas terminará. E nós veremos isso no próximo vídeo. Terminará com a santificação das almas, por meio também da Santíssima Virgem Maria. Então, continuando aqui, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. E nós vamos ver, né, o que São Luís diz. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Deus Pai só deu ao mundo o seu unigênito por Maria. Ele não nasceu, ele não brotou depois de um dia de chuva como cogumelos. Ele não apareceu do nada, como vai se falar de Melquisedeque, que não tem genealogia, ou seja, não tem parentesco, não, pelo menos não, claro que tem, mas não se demonstra, né? Não aparece nas escrituras a genealogia, os parentes de Melquisedeque, a sua origem, de onde ele veio, né? Vai dizer que ele surgiu, né? Surgiu, sem genealogia. Jesus poderia surgir do nada, de repente o mundo, vamos ver, lá em Jerusalém, de repente Jesus poderia surgir já adulto e começar o ministério de pregação. E ninguém ia, quem é esse? De onde veio? Não, eu vim do céu, eu sou filho de Deus. E de repente se poderia procurar na história a origem dele, a sua genealogia, de onde ele veio, como... Não. Mas ele não quis fazer assim. Ele quis, como nós vimos no vídeo passado. No vídeo passado nós vimos falar sobre a encarnação. Nós vimos falar que Jesus recebeu de Maria toda a sua vida, a sua vida humana. Ele recebe de Maria. Claro que é Deus que cria a natureza humana de Cristo no seio da Virgem Maria por meio do Espírito Santo. Mas isso tudo de uma forma extraordinária, porque foi um milagre, a gestação de Nossa Senhora foi um milagre, mas depois que esse milagre da gestação acontece, a gravidez acontece como uma gravidez natural. Maria gera de fato Jesus. Então ele diz, ele poderia dar a Jesus a nós de qualquer maneira, mas ele quis que seu unigênito viesse por meio de Maria. Suspiraram os patriarcas, né? Teve um irmão que comentou no meu vídeo anterior que os patriarcas também tiveram papéis importantes, mas não tiveram um papel tão importante quanto o de Maria, de gerar o Filho de Deus. Veja o que São Luís diz. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da antiga aliança durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus. Então veja, só Maria o mereceu. Por quê? Porque ela alcançou graça diante de Deus. Ela foi predestinada, ela foi preparada para ser imaculada. O livro de Jó, ou melhor, o livro de Jó, Jó, deixa eu só encontrar aqui, Jó 14, 4, né? Livro de Jó, abri bem nele, ó, maravilha. O livro de Jó 14,4 vai dizer assim, ó, quem fará sair o puro do impuro? E ele mesmo responde, ninguém. Ninguém fará sair o puro do impuro. Então, não tinha como Jesus, o puro, sair da impura. Não tinha como Jesus, o puro, nascer de uma mulher impura. Aí você diz assim, não, mas não tem como depois que ela nascer, ela continuar sem pecado. Veja o que diz a carta, a última carta antes do Apocalipse. A carta de Judas. Veja o que diz a carta de Judas, né? Antes do Apocalipse. Só tem um capítulo e podemos ver aí o versículo 24. Versículo 24 da carta de Judas. Vai dizer assim, ó, a respeito de Deus. Que São Luís vai dizer que ele basta querer para tudo fazer. Aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória, irrepreensíveis e jubiloso. Então veja, aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos
perante sua glória irrepreensíveis e jubilosos. Essa expressão irrepreensível, em outras traduções, é imaculados. Podem mostrar imaculados. Então Deus pode nos preservar e Ele quis, se Ele quiser, Ele pode fazer isso, e Ele quis fazer isso com a Santíssima Virgem Maria. E Ele fez como? Veja, só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. E aqui nos faz lembrar, né, os pastores que ouviram o anjo dizer, olha, trazemos para vocês uma boa notícia, né? Nasceu o Salvador. E eles foram e receberam esse Salvador das mãos de Maria. Os 3 reis magos que foram visitar o recém-nascido, o rei de Israel, receberam ele das mãos de Maria. Ninguém nas Escrituras que foi buscar um encontro com o Senhor, principalmente recém-nascido, ninguém o recebeu sem que Maria estivesse com ele. Até depois da ressurreição, até depois da ascensão do Senhor, a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, acho que versículo 42, a igreja estava reunida, entre os 100 e poucos irmãos que estavam reunidos, entre eles estava ali Maria, a mãe do Senhor. Então, Deus quis, né? E São Luís continua, né? Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Isso é extraordinário. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Veja, Deus, Espírito Santo, gerou o Filho de Deus em Maria, mas depois de lhe pedir consentimento. Maria disse, faça-se. Se Maria tivesse dito, eu não quero, eu não vou servir, eu não vou fazer, eu não vou aceitar, o Espírito Santo teria que encontrar outra mulher para que o Filho de Deus fosse gerado nela. Mas Nossa Senhora, ela quis. Ela deu o seu consentimento. Ela disse, eis-me aqui, eis aqui a escrava do Senhor. Então, Maria aceitou, né? Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade. Veja, Deus Pai transmitiu a Maria a sua fecundidade. Na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Então, Maria recebeu a graça de Deus para gerar o Filho de Deus, e não somente gerar o Filho de Deus, mas gerar todos os membros do Filho de Deus. Ou seja, todos nós, na ordem da graça, né? Deus nos faz também sermos gerados em Maria. E nós vamos ver isso no próximo vídeo com mais detalhes, né? Colossenses 1,18 vai dizer que Cristo é o cabeça do corpo, do seu corpo. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então Maria não gera somente o Filho, Jesus Cristo, unigênito de Deus. Ela gera também os membros da igreja, que fazem parte, que formam um todo do corpo de Cristo, né? Deus Filho desceu ao seu seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre. Veja, eu falei disso o encontro passado também. Para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a deu
e a de seu pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo dessa Virgem amável. Em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela deveria assistir, para fazerem ambos um mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai eterno com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaque, com o consentimento de Abraão, a vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Então veja, assim como Abraão criou o Isaque, né? Criou no sentido de criar o filho, de dar o que for necessário, como a Santíssima Virgem Maria, Abraão não amamentou, mas deu alimento, nutriu, né? Sustentou, criou e o sacrificou, né? Iria sacrificar o seu filho. Como Abraão sacrificou o seu filho depois de criá-lo, de educá-lo, de tudo, São Luís vai dizer que a Santíssima Virgem Maria fez tudo isso e o sacrificou por nós. Ela entrega no alto da cruz por nós. Ela entrega. Assim como Deus Pai sacrificava Jesus, o unigênito dele, Maria também sacrificava o seu unigênito. Sacrificava-o por nós. Ela não somente aceitou todo o projeto da salvação, como também ela participou dele. E o interessante é que Deus vai dizer aqui que na Santíssima Virgem Maria, Jesus, ele deu as maiores glórias a Deus. Veja, patenteou, veja, Deus feito homem, Jesus Cristo, encontrou sua liberdade, veja, em se servir aprisionado, em se ver aprisionado no seio da Virgem Maria, então, da Virgem Mãe. Então, a liberdade do Filho, ele vamos dizer assim, que ele expande essa liberdade, deixando-se escravizar 9 meses no seio da Virgem Maria. Ele livremente diz no céu: eu vou, envia-me a mim. Ele vai, como disse lá o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E na boca do profeta Isaías ele diz: eu vou, envia-me a mim. Ele veio nesta liberdade, essa sua liberdade foi plenificada, glorificada quando ele decidiu livremente passar 9 meses aprisionado no seio da Virgem Maria. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa, se deixar levar por ela. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas do mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável. Dependendo para quê? Para ser amamentado, para ser nutrido, para ser sustentado. Em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, e que ela devia assistir para fazerem ambos um mesmo sacrifício, e para que ele fosse imolado ao Pai eterno, com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaque, com o consentimento de Abraão. Então, esta foi a vontade de Deus Pai. Maria no projeto da salvação, Maria no projeto da encarnação. Veja, continua aqui São Luís: ó admirável e incomparável dependência de um Deus, de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita,
pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, durante sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização do mais estupendos milagres. Então, Jesus deu mais glória ao Pai em humilhar-se e se tornar filho, e filho obediente. Lembra da visita, ou melhor, quando Jesus estava no templo, que Maria disse: olha, o que estás fazendo aqui? Eu e teu pai estávamos à tua procura. E Jesus vai dizer: não sabias que devo estar na casa do meu pai? E depois São Lucas vai dizer assim: e eles desceram para Nazaré, e ele, Jesus Cristo, era-lhes submisso, e crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, essa submissão de Deus, Filho, à pessoa da Virgem Maria, fez ele dar mais glória a Deus Pai, se submetendo. Filipenses, ele se fez, mesmo sendo Deus, ele não usurpou do direito de ser Deus, mas ele se fez escravo, humilhando-se, e humilhando-se até a morte de cruz. Ele fez isso tudo aonde? No seio de Maria. Ele fez tudo isso aonde? Na vida oculta com Maria e depois na vida pública. Então, esse humilhar-se do Filho perante o Pai dentro da família de Nazaré gerou mais glória para Deus Pai do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro fazendo milagres. Porque ele é Deus, ele faz milagre, ele convence quem ele quer. Mas ele, sendo Deus, querer livremente depender de uma criatura sua e ficar obediente a essa criatura durante 30 anos de sua vida, isso é mais glorioso diante do Pai do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro. Que é isso, Denis? Como é que tu pode dizer? Porque ele pode converter o mundo, num estalar de dedos. Mas o Deus Criador do universo, que tudo fez por meio de sua palavra, se submeter durante 9 meses dentro do seio de uma virgem e depois se submeter, ser-lhe obediente 30 anos. O Deus Todo-Poderoso, você consegue imaginar isso? O Deus Todo-Poderoso que tudo criou, viver submisso, obediente a uma criatura sua durante 30 anos. Aí está a glória que ele poderia dar ao Pai, né? E ele continua. Quão altamente glorificamos a Deus quando para lhe agradar nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, quão altamente glória nós damos a Deus quando nós nos submetemos a Maria. E isso ninguém quer fazer. Por quê? Porque o diabo a odeia, porque o diabo não a pôde tocar. Então, quando o diabo vê alguém se aproximar de Maria, estar com Maria, imitar suas virtudes e fazer tudo para agradar a Deus, o diabo fica irado. E para concluir, veja o que São Luís continua dizendo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Então, antes mesmo de nascer, pela palavra de Maria, que chega na casa de Isabel e diz Shalom Adonai, Deus Filho, realiza o primeiro milagre que ele poderia realizar, que era santificar João Batista ainda no seio de Isabel, no ventre de sua mãe. E ele fez isso pela palavra de Maria. Maria diz Shalom Adonai, né? Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado. E foi este seu primeiro e maior milagre de graça,
O primeiro e o maior milagre da graça que Jesus realiza, que Jesus opera, foi esse. Foi o humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, capítulo 2 de São João, mudou água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Então, na ordem da graça, por meio da Santíssima Virgem Maria, por meio de suas palavras, ele realiza o primeiro milagre, santificar João Batista no seio de sua mãe. Na ordem natural, um milagre feito na natureza, nas coisas, ele realiza a transformação da água em vinho, também por meio do pedido de Maria. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, veja, isso aqui pode soar como heresia, mas preste atenção. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina. Por quê? Porque o Pai gera o Filho. O Pai gera o Filho. O Filho que foi gerado é amado pelo Pai e ama o Pai. Esse amor que procede do Pai e do Filho é uma pessoa, é o Espírito Santo. Então o Pai gera o Filho e o Pai se amando gera o Espírito. Mas o Espírito não gera nenhuma pessoa da Trindade. Veja, o Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. É com ela, nela e dela, que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem, e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados, somos nós, e os membros do corpo deste, chefe adorável. Eis porque quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nesta alma, e esta alma em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, esposo da Santíssima Virgem Maria, quando encontra uma alma aberta à Virgem Maria, ele gera o Cristo naquela alma. E concluindo a aula de hoje, não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem Maria dê a fecundidade ao Espírito Santo. Entendam? Ele explica. Como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, como o Pai e o Filho. Não a reduz, porém, a ação e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir-se, lembra que no começo ele não precisava, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário. Não era necessário Maria para que Jesus viesse ao mundo. Não era absolutamente necessário. Mas ele quis, porque esse foi o projeto de Deus. Reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros, a igreja. É um mistério da graça, inacessível até os mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Então, esse mistério, veja, o Espírito Santo, que é uma pessoa da Santíssima Trindade, lá no céu ele não gera ninguém da Trindade. Ele não gera o Pai nem gera o Filho. Lá no céu, na eternidade. Por quê? Porque o Pai eternamente gera o Filho. Por isso não existe um antes e um depois. Na eternidade é eternidade. A eternidade é exatamente isso. Não tem antes e nem depois. Então o Pai gera amorosamente o Filho. O Filho que é gerado pelo Pai é amado pelo Pai e ama o Pai. E nesse amor mútuo entre o Pai e o Filho e o Pai,
Esse amor mútuo também é uma pessoa. Gera-se uma pessoa desse amor mútuo entre o Pai e o Filho. Gera-se o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não gerou nem o Pai nem o Filho. Ao contrário, foi gerado a partir do amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. E esse Espírito Santo que lá no seio da Trindade não gerou nenhuma pessoa da Trindade, em Maria e pelo consentimento de Maria, ele gera Jesus Cristo. Veja, não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo. Claro que não. Como se ele não a tivesse. Ele tem, ele é Deus. Por isso o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por isso o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba no batismo. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, como o Pai e o Filho. Porém, ele não fez. Nem reduz aqui a capacidade e a fecundidade do Espírito, porém, a ação do Espírito Santo, e nem proíbe, nem diminui, né, a capacidade do Espírito gerar. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito profundo. Veja, não se quer dizer com isto, né, porque o Espírito Santo não gerou nenhuma pessoa da Trindade lá na eternidade, não se quer dizer com isso que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, como o Pai e o Filho também têm. Não a reduz, porém, a ação, ou melhor, não a reduz, porém, a ação, e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros, a Igreja. É um mistério, eu concluo com essa frase de São Luís, é um mistério da graça, inacessível, o homem não consegue entender com a mente. Até aos mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Então, Deus quis necessitar de Maria, e isso nos basta para sabermos que ela é a esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo que no seio da Trindade não gerou nenhuma pessoa da Trindade, como o Pai gera o Filho e depois o Filho e o Pai se amando gera o próprio Espírito. Mas no seio virginal de Maria, o Espírito Santo gera Jesus Cristo. Jesus Cristo feito homem. Ele gerou no seio da Virgem Maria Jesus Cristo feito homem para a nossa salvação. E ela mesma, a Santíssima Virgem Maria, como Abraão iria sacrificar Isaque e não o fez porque Deus interveio, ela, como Abraão fez, subiu o monte com o seu filho carregando a lenha nas costas como Isaque fez.